Graças a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Quem está alegre com Jesus pode dar glória ao Senhor. É motivo de alegria, irmãos. Não está aqui. Os irmãos podem tomar assento. Amém. É motivo de alegria eu estar nessa manhã, nessa localidade, para proclamar a palavra do Senhor e contar para os irmãos que Jesus faz milagre. Amém, irmãos? Eu não sei há quanto tempo tu tem esperado pelo milagre, de repente na tua família, na vida do teu filho, mas a palavra do Senhor nos diz: olha, espere um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardará. Amém, irmãos? Vai chegar e tu vai falar: Ebenezer, pois até aqui o Senhor tem me ajudado. Às vezes nós se entristecemos, né? Somos seres humanos, pensamos em recuar, retroceder, mas não faça isso. Não faça isso não. Deus tem promessa para as nossas vidas. Amém? Ele é fiel. Amém? Eu quero agradecer aqui ao ministério dessa igreja, pastor. Tá, pastor? Deus te abençoe. Te agradeço pela confiança, pelos obreiros que veio comigo. Eu creio que Deus tem a palavra ao teu coração. Serei bem breve e objetivo. Abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 18. Glória a Deus. Nós somos um povo vencedor, irmãos. O inimigo ele faz de tudo para nos parar, não é verdade, para querer nos constranger, mas nós somos vencedores, né? Para a glória do nome do Senhor Jesus. O Senhor ele fala na sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Todos acharam, irmãos? Amém? Glória a Deus. Gênesis capítulo 18 nos diz assim a palavra do Senhor. O título: o Senhor e dois anjos aparecem a Abraão. Versículo 1 do capítulo 18. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Moré, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. E levantou ele os olhos, olhou, e 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Darei um bocado de pão, refazei as vossas forças, visto que chegaste até o vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho ferro e bom e deu ao criado, que se preparou em apressa. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles. E permaneceu de pé junto a eles debaixo da árvore. E eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade, e Sara já lhe haviam cessado do costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será a verdade que darei ainda à luz sendo velha? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor?
Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Amém, meus irmãos? Somente até aqui. Nós entendemos, pela palavra de Deus, que o Senhor Ele é fiel com a sua palavra. Ainda que o tempo venha se passar, de repente para uns passa dias, para outros meses, e de repente para outros até mesmo anos, como se encontrou aqui esse casal chamado Abraão e Sara. Ou seja, o tempo passou para a vida deste casal, Deus tinha promessa para a vida daquele casal, mas nem todas as promessas foram concretizadas na vida daquele casal. Nós entendemos que Deus Ele vela com a sua palavra para se cumprir. Amém, irmãos? Amém, Amém irmãos? Amém. Ele vela com a sua palavra para se cumprir. E muitas vezes nós questionamos com Deus, falamos com o Senhor e falamos: Senhor, por que isso não tem acontecido? Irmãos, Deus Ele é tão poderoso. A Bíblia nos diz no Salmo 139 que Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe no momento certo para abençoar o seu povo. É necessário que nós venhamos ter calma, acreditar, ter fé, porque Ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Às vezes nós pensamos que estamos sozinhos, às vezes nós pensamos que as promessas não hão de acontecer sobre a nossa vida, e pensamos olhar para trás como o povo de Israel fez. Mas nesta manhã eu estou aqui para alegrar o teu coração através da palavra e dizer para você, meu irmão, aleluia, siga em frente, prossiga para o alvo, porque o Senhor no momento certo Ele há de abençoar a tua vida. Eu estava entrando aqui nessa localidade, eu vi a rapaziada ali, eu me lembrei, também moramos numa comunidade. Esse dia eu estava até conversando, já vou aqui entrar na palavra, com minha esposa, e teve uma guerra lá na comunidade, um querendo tomar o território do outro, e eu tinha acabado de chegar da igreja, e minha esposa começou a preparar umas coisas lá para a gente lanchar, e eu fui no meu terraço para colocar comida para o cachorro. E nisso que eu subi no meu terraço, irmãos, do meu terraço para a laje da minha tia, aproximadamente assim lá para o outro lado da rua, tinha 3 rapazes lá armados, e a luz estava acesa no terraço. Eles me abordaram da laje lá da minha tia, me abordaram, me renderam, apontaram os armamentos para mim e falaram assim: "Ô rapaz, o que tu está fazendo aí?" Eu falei: "Rapaz, eu sou morador e sou um servo de Deus, eu moro aqui nessa localidade." E ele falou assim para mim: "E esses 2 que estão aí do teu lado, manda eles virem para cá também." Eu falei: "Rapaz, eu estou sozinho." "Tem 2 aí do teu lado." Eu falei: "Eu estou sozinho, rapaz, eu sou morador." "Tem sim, eles estão aí do teu lado, os 2. Ou seja, irmãos, a Bíblia nos diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardar e nos livrar. Eu quero te dizer que você não está só. Você está indo para o trabalho, Deus está contigo. Você está em casa, Deus está contigo. Tu está na igreja, Deus está cuidando do seu, e o nome dele tem sido glorificado. Elevado que elevácia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é Deus, irmãos. Deus é Deus. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. E quando nós entramos nessa palavra, vem falando sobre a vida de um casal, uma história real, uma história verídica, a qual a Bíblia nos relata. Um homem chamado Abraão e uma mulher chamada Sara. Coisa tremenda que eu vejo dentro dessa palavra é que antes desse homem se chamar Abraão e essa mulher se chamar Sara, a Bíblia nos fala em capítulos anteriores que o nome deste homem era Abrão. Abrão significa pai exaltado. E Deus mudou a história daquele homem, de Abrão para pai exaltado,
Aleluia, ele mudou para Abraão, que significa pai de uma grande nação. Olha como Deus faz, o contraste que Deus faz, olha a coisa tremenda. E Sarai, a Bíblia nos diz que Sarai significa teimosa, irmãos. Olha que coisa linda. Deus pega uma teimosa para glorificar o nome dele. De Sarai, que significa teimosa, Deus mudou a história daquela mulher e botou o nome de Sara, que significa princesa. De um exaltado, Deus fez pai de uma grande nação. De uma teimosa, Deus fez uma princesa. Olha o poder de Deus na vida da sua criatura, da vida do ser humano. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que este casal tinha a promessa de Deus, eles queriam ter filhos, e o tempo se avançou, o tempo passou, e a palavra do Senhor nos diz que aquele homem, irmãos, aquele casal, eles, na sua trajetória, eles foram para um determinado local, a qual foi surpreendido pelo poder de Deus. Eles viviam na cidade, irmãos, chamada de Ur dos Caldeus, uma cidade atribulada, a qual o pai de Abrão se chamava Tera, um homem idólatra, construía imagens de escultura, fazia ídolos, não tinha nada de Deus. Mas Deus, Ele é tão poderoso e tremendo, que Ele pega as coisas que não são para confundir as que são. Olha, vai entender isso, irmãos, vai entender. Eu creio que muitos falaram assim: Deus fez uma loucura na terra, porque as coisas de Deus é loucura para quem perece. Mas para mim e para você que estamos nessa manhã, ouvindo a palavra do Senhor, se edificando pela palavra, é o poder de Deus sobre a nossa vida. Muitos não entendem, muitos passam lá, se crente maluco, já vai para a igreja. Irmãos, nós somos o povo mais feliz da face da terra, nós somos um povo bem-aventurado na presença de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que Ur dos Caldeus, aquela cidade antiga, irmãos, ficava a cerca de 160 quilômetros ao sudeste da cidade da Babilônia, ali perto do rio Eufrate, região hoje chamada Iraque. Ou seja, havia um Deus que predominava naquela cidade, o Deus Lua. Eles adoravam, mas Deus fez coisa tremenda, chamou, arrancou, irmãos, aleluia, Abraão, do meio da sua parentela, e falou assim: ó, de ti farei uma grande nação. Quando nós pegamos essa palavra e trazemos para os dias de hoje, os dias atuais, e fazemos uma retrospectiva da nossa vida, como era a nossa vida sem ter Cristo? Muitos xingavam, muitos eram atribulados, faziam coisas ilícitas, mas Deus arrancou, Deus escolheu, Deus pegou e fez uma nova criatura. Eu venho louvar a Deus essa manhã, porque aqui está o meu irmão, ele sempre falava de Jesus para mim. Eu falava que nada, rapaz, tu é maluco, ele é testemunha disso, mas sempre ele dava ali: vamos para a igreja, rapaz, vamos para a igreja, irmão, Jesus é o caminho. E o cerco foi apertando, irmãos, o cerco foi apertando. Nos locais que eu ia, eu já não me sentia bem. E uma vez ele me chamou para uma vigília, ele e outro irmão, para fora da ilha, irmãos. Eu ainda na caminhada, fomos para aquela vigília, e foi uma bênção, foi luta ao chegar, mas foi uma bênção, e Deus foi trabalhando. É como uma aliança para chegar no nosso dedo, ela passa pelo processo. O garimpeiro, né, acha aquela pedra, olha, essa aqui acho que tem valor. Aí vai para a mão do ourives e começa, ó, a lapidar, ó, vai tirando todas as impurezas. Ainda falta arrancar algumas, né, irmãos? Porque a libertação gradativamente, ela vem no decorrer da caminhada. Glória a Deus, todo dia nós precisamos de libertação.
E vai limpando, vai limpando, vai limpando. Aí você já não se sente bem com a roupa. Aleluia. Daqui a pouquinho tu está com a Bíblia embaixo do braço, meio acanhado, não é verdade? Aí você passa perto da comunidade onde você mora, agora é Bíblia. Aí o inimigo começa a usar. Daqui a pouquinho tu vai tomando força, vai se encorajando dentro da palavra, vai buscando Deus na escola dominical, vai buscando Deus na vigília, subindo o monte. Aí sempre o Satanás usa lá, agora é desse jeito. Aí tu tem um filtro ungido nos ouvidos, irmãos, que entra e sai do outro lado, tu não está nem aí, ó. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Começa a evangelizar e daqui a pouquinho está uma bênção na presença do Senhor. Amém, irmãos? É dessa forma que Jesus faz. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, que haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Nós entendemos pela palavra que coisas maravilhosas Deus fez na vida de Abraão e Sara. Um casal que estava passando por uma luta muito grande, pois queria ter um filho, mas Sara não podia conceber, porque além dela ser idosa, uma idade avançada, era estéril. Aos olhos naturais, irmãos, só o milagre de Deus, e eles estavam ali esperando o milagre de Deus. E a Bíblia nos diz que Abraão, debaixo dos carvalhais de Mamré, no maior calor do dia, eu creio que o calor estava mais intenso do que os dias de hoje, estava ali cabisbaixo, pensativo, e Sara estava na tenda, sua esposa. Eu creio que ele estava ali triste, porque muitas promessas foram concretizadas, mas eles queriam ter um filho. E a Bíblia nos relata, irmãos, que apareceu 3 anjos no maior calor do dia, surpreendendo Abraão. E a Bíblia nos relata, irmãos, quando nós pesquisamos sobre esses 3 anjos, 2 verdadeiramente eram anjos do Senhor, e outro, o próprio Deus em forma humana, irmãos, visitando Abraão no maior calor do dia. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. No momento ele não percebeu, e ele tinha 1000 motivos para não querer papo com ninguém. É como acontece conosco nos dias atuais. Às vezes nós estamos, irmãos, numa luta que só. Estamos em casa que nós não queremos ouvir ninguém. Às vezes a irmãzinha bate lá, vou visitar a irmã Maria, vou lá na casa da irmã fulana, aí bate na porta, tu escuta, mas tu não quer papo com ninguém. Tu tá tão angustiada. Está tão angustiado, irmãos, é luta atrás de luta. Às vezes vem um refrigério, aí chega em casa um filho rebelde, uma filha que só a mão de Jesus, as portas de emprego fechadas, as contas chegando, é tanta luta, irmãos. Porque a Bíblia nos diz que no mundo teremos aflições, mas tem bom ânimo, porque Ele venceu, e se Ele venceu, nós vamos vencer para a glória do Senhor. Assim estava a vida daquele homem. Mas não, a Bíblia nos relata que ele fez uma grande recepção, pegou um novilho bom, preparou, mandou amassar farinha para fazer pão, e houve uma grande recepção naquele local. E a palavra do Senhor nos diz que ele falou, os anjos falaram assim, onde está a sua esposa Sara? Eis que está a tenda. Ela ouviu, irmão, se questionou, ela riu, ela duvidou do poder de Deus. Sabe por quê? Estava até mesmo incrédula, irmãos. Às vezes nós se encontramos deste jeito. Às vezes nós saímos para ver um emprego, entregamos tantos currículos, aí você se depara com pessoas mais qualificadas do que você, e fala assim, isso não é para mim não. Bate a incredulidade, porque nós somos seres humanos, irmãos, nós somos frágeis.
Mas nesta manhã, nós temos que olhar para Jesus, que Ele é o autor e consumador do século. Ainda que as portas estejam fechadas, Ele é o Deus que abre porta onde não tem porta. Ainda que venha o resultado, o diagnóstico e falar que não tem jeito, Ele é o Deus que dá jeito aonde não tem jeito. Não tem muito tempo, eu estava em casa, minha filha saindo para trabalhar, minha esposa saindo para trabalhar, e veio essa época da pandemia, as frentes de trabalho se fecharam tudo. Trabalhava na área de Petrobras com pintura industrial, chegava de madrugada lá na porta, só promessa. Pessoal entrando, eu descia a comunidade onde eu moro, parava de bicicleta, esperava as pessoas e, cara, dá força. Vem aí amanhã, eu estava lá 4, 5 horas da manhã, na beira da praia, uma friagem. E nada, irmãos, nada. E para um pai de família, é difícil isso, irmãos. Você vê a esposa sair para trabalhar, você vê a filha, o filho sair para trabalhar. E quem tem que prover é o homem da casa. E uma vez, minha esposa saiu, foi dormir, o filho foi dormir. Tu não vai dormir não? Eu falei, não, vou ficar um pouquinho aqui na sala. Deu 11 e poucas da noite, meia-noite. Eu fechei a casa, saí, peguei um cachorro que eu tenho, desci, fui beirando a ciclovia, fui lá para a beira da praia, irmãos. Aí sentei e fiquei conversando com Jesus, assim como eu estou falando com você. E eu falei, meu Senhor, eu preciso trabalhar, Senhor. Eu não aguento mais. Senhor, me abre as portas, Senhor. Não falei línguas estranhas, não sapateei. Eu só chorei na presença de Deus. E naquela noite, irmãos, aquele início de madrugada, Deus me ouviu, irmãos. Eu cheguei em casa, tomei um banho, orei e fui dormir. Se passou 3 dias, o telefone tocou. Senhor Emerson? Pois não, olha, comparece aqui. Aí eu fui, irmãos. Fui lá, botei a roupa, me apresentei. Está disposto? Estou disposto, sim, senhor, sim, senhor. Irmãos, comecei a trabalhar. Quando eu estava trabalhando em uma área que eu entendo, mas não é minha área. A primeira profissão que existiu, jardineiro, irmãos. Olha só, cuidar da vegetação. Cheguei lá como auxiliar de serviços gerais. Me dava uma oportunidade, eu metia a mão no maquinário e recuava. Me dava oportunidade, eu metia a mão no maquinário e recuava. Me chamaram lá no RH, irmãos, lá em Cambuí, lá com aquelas bandas lá de Cambuí, Jacarepaguá, me chamaram lá, me qualificaram a jardineiro. O salário aumentou para a glória de Deus. E quando eu estava trabalhando, daqui a pouquinho o telefone tocou. Emerson, estou aqui com um pintor industrial, o rapaz trabalhou contigo na área da Petrobras, que não sei o que, rapaz, está precisando de um pintor para ontem. Ganhava até mais, irmãos. Eu falei assim, meu amigo, muito obrigado, irmãos. Eu já consegui um trabalho, entendeu? Muito obrigado, agradeci e permaneci lá como serviços gerais. Depois Deus me qualificou a jardineiro e estou ali, já vou fazer 3 anos para a glória de Deus, e o nome do Senhor tem sido glorificado. O que nós aprendemos com isso, com esse testemunho que eu estou contando para os irmãos, aleluia, não desfalecendo a fé. Aleluia, eu sei que é difícil. Imagina o que a vida desse casal, o que esse casal aqui estava passando, irmãos. O conflito. A mulher se isolou dentro de uma tenda, o homem no maior calor do dia indagando com Deus. Não chegou, estamos avançados em idade, ainda por cima a mulher estéril. Mas a Bíblia nos fala, irmãos, que Deus, Ele nos surpreende, Ele é um Deus de surpresa.
Ele é um Deus de surpresa, amém, irmãos? Eu não sei o que você está pedindo a Deus, mas eu tenho fé e acredito que Deus há de te surpreender. Aleluia, de repente no maior calor do dia, de repente no outono, no verão, no inverno, eu não sei, mas Ele é um Deus de surpresa. Confia no Senhor, aleluia, Ele há de conceder o desejo do teu coração, e o nome dEle há de ser glorificado. Aleluia, porque, irmãos, o milagre que nós precisamos, Deus tem. Por onde Jesus passava, por onde o Senhor passava, Ele fazia sinais, prodígios e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. E como a palavra do Senhor nos diz que ali estava aquela mulher, quando ela ouviu eles perguntando por ela: onde está a tua mulher Sara? Olha, está na tenda. E eles falaram que ia chegar um milagre, ela ia conceder um filho, e ela riu, ou seja, duvidou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Certa feita, eu estava em casa com minha esposa estava fazendo a unha da minha tia, e eu estava precisando de uma quantia em dinheiro, irmãos, para comprar, não me lembro muito bem o que era. E minha esposa escutou na rádio uma irmã dando testemunho, e aquela mulher, a irmã falando que foi surpreendida por Deus. E minha esposa dentro de casa, ela falou assim: isso só acontece com os outros. E eu falei assim: minha esposa, não faça isso, Deus Ele é poderoso. Ali dei uma advertência nela. De repente, ela estava, irmão, com um conflito tremendo dentro dela, como Sara estava, porque a gente às vezes fica assim, irmãos, bate na porta, a porta não se abre, às vezes muitas coisas não acontecem, falta aquilo, falta isso, de repente vai cozinhar, acabou o gás, não tem dinheiro para comprar o gás, a tribulação, tu coça a cabeça, aí tu pensa mil coisas, quem que vai me socorrer? Vou na casa de fulano, chega lá, o meu está no final também. Aí recorre à igreja, aí de repente não é compreendido, aí você, irmãos, caramba, Senhor, por quê? Aí começa a questionar. Estou falando de coisas às vezes simples, irmãos. De repente minha esposa estava ali naquele momento, por dentro atribulada, falar assim, angustiada, nada. Aí eu adverti ela com aquela palavra: irmãos, acredite, não se passou acho que 10 minutos, lá na porta, Emerson! Aí ela me olhou e falou assim: Emerson, tem alguém te chamando. Eu acho que é o Moisés. Quando eu olhei, ele: irmão, vem cá, eu quero falar contigo. Irmãos, eu desci a escada, cheguei no portão, ele já veio com a mão fechada, irmãos. Falou assim para mim: Emerson, eu estava em casa, Deus mandou eu entregar isso para você. Me deu, irmãos, a quantia que eu precisava. Aí ela falou assim para mim: o que é que o Moisés queria contigo? Eu falei: minha esposa, ele falou que estava em casa, Deus mandou ele trazer essa quantia para mim. Ela começou a chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que é isso? Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É o Deus que no momento que nós precisamos, nos surpreende com o seu poder e seu milagre sobre a nossa vida. Aleluia! Assim era a vida daquele casal. Aí o versículo 14 nos diz assim, haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Olha, ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara, tua mulher, terá um filho. E nasceu ali Isaac, o filho da promessa, irmãos, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu creio que muitos ali, aleluia, observavam, porque o povo de Deus, ele é observado, amém, irmãos? O povo de Deus é observado. Eu estou trazendo essa palavra para edificar a tua fé nesta manhã.
Porque Deus, Ele faz milagre. A Bíblia nos diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sei que nós se entristecemos. Quantas vezes eu me entristeci? Senhor, por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Não abre, não acontece. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa falar ao teu coração através dessa palavra. Eu poderia estar aqui falando em mistério, pulando, mas Deus sabe, aleluia, as nossas necessidades. O Senhor, Ele sabe, aleluia, tratar com a sua criatura. Que nessa manhã você venha somente glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque, aleluia, o milagre há de acontecer sobre a tua vida. A tua família é de Jesus, o teu esposo é de Jesus, a tua esposa é de Jesus, o teu filho não vai se perder não. O Senhor no tempo certo vai alcançar e você vai somente glorificar o nome do Senhor. Deus, Ele cuida de nós, irmãos. Quantos milagres eu já presenciei e você também já presenciou. Uma vez na igreja eu precisando de roupas, eu só ia com aquela camisa quadriculada, novo convertido. O irmão chegou para mim e falou assim: Emerson, vamos no shopping comigo? Falei, quando? Amanhã, tá hora. Falei, ó, tá bom, vamos. Fui pro shopping com o irmão, irmãos. Entramos na Líder, entramos na de Santini, entramos na loja tal. E ele falou assim para mim: Emerson, pode escolher o que você quiser. Aí eu, pode escolher, irmão, o que você quiser. Aí peguei camisa, irmão, aquele sapato quando a gente andava, que tinha um brilho. Irmão, pode banhar, irmão, cinto, calça, meia. Irmãos, comecei. E eu meio acanhado, e às vezes quando a bênção vem, a gente fica acanhado, não fica não, irmãos? Fica, irmão. É assim que Deus faz, irmãos. E comecei a pegar aquilo. Irmãos, ele foi lá e passou o cartão e tal. Irmãos, depois ele falou comigo: Emerson, uma pessoa me procurou perguntando se eu tinha cartão de crédito. E essa pessoa mandou eu te trazer no shopping para você comprar o que você precisava. Aleluia, glória a Deus. Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos, porque nos mínimos detalhes Deus cuida de nós. Deus, Ele é fiel, irmãos. Deus é fiel. Eu vou estar depois contando o meu testemunho. Passa a minha passagem pelo hospital, depois a minha recuperação com a minha família, é coisa rápida, vai te edificar. Até debaixo d'água, Jesus é na vida do crente, irmãos. Assim foi na minha vida, no fundo do mar. Glória a Deus, sofri um acidente e Deus cuidou da minha vida. Aqui na palavra do Senhor, Ele nos fala que Ele cuidou daquele casal chamado Abraão e Sara, pai de uma grande nação. E o nome do Senhor Deus foi completamente glorificado na vida desse casal. Até os dias de hoje é mencionado os milagres que Deus fez sobre a vida de Abraão, na vida de Moisés, na vida dos apóstolos, dos discípulos. Glória a Deus. Na trajetória do Senhor Jesus, por onde Ele passava, Ele sempre fazia milagre. E nos dias atuais, a incredulidade tem prevalecido tanto, que muitas vezes nós não vemos milagres. Difícil, irmãos, um cego enxergar. Difícil tu ver um paralítico, camarada ali, ó, tu meter a mão na cabeça. É, irmãos. Alabatu kemenava a subinácia. Onde eu moro, lá na comunidade, tem um homem lá. Todo mundo conhece ele como Betinho. Irmãos,
se vocês se deparassem com a vida daquele homem, como um cracudo que vive ali na Avenida Brasil, maltrapilho, cachaceiro, drogado, igual um jornal embrulhado no chão, irmãos. Na cachaça, um montão morreu, ele magro. E uma vez eu fui comprar pão, ele chamava todo mundo de coração. E eu passei, e ele falou assim para mim, estendeu as duas mãos sentado que não conseguia levantar, e falou assim para mim: coração, me leva para o meu barraco. Irmãos, eu peguei aquele homem, levantei, fui arrastando ele pelos cantos, levei ele até o barraco dele. Chegando lá, era um quarto, irmãos. Pensa num chiqueiro de porco, irmãos. Pensa num chiqueiro de porco. Botei aquele homem num colchão, irmãos, que só Deus. Um fedor, uma água de esgoto escorrendo por dentro daquele ambiente dele. Deixei ele, encostei a porta e fui para casa. Chegando em casa, irmãos, eu comecei a chorar. Eu falei para minha esposa: eu tenho que fazer alguma coisa por esse rapaz. Eu tenho que fazer alguma coisa por ele. Porque muitas vezes, irmãos, nós só pedimos a Deus, mas nós muitas vezes deixamos a desejar em ajudar o próximo. E cheguei em casa, chorei, e peguei outra vez ele bom, andando pela rua, e falei assim: Betinho, vamos para o centro de recuperação comigo, Betinho, eu te levo. Jesus muda a história da tua vida, rapaz. Vamos comigo. Aí ele: coração, que não sei o que, tal. Eu sei que a palavra foi pregada. A palavra do Senhor nos diz que Paulo plantou, Apolo regou, mas quem dá o crescimento a Deus. Às vezes nós lançamos uma palavra e pensamos que não tem resultado, como tem, irmãos. Deus está trabalhando, mas não desiste, bate na tecla. Jesus te ama, Jesus te liberta, Jesus quer fazer um milagre na tua vida. E uma vez, se passou uns 10 a 15 dias, eu passei num determinado local, e um rapaz lá da situação falou assim para mim: irmão, Betinho passou aqui te procurando, cara. Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não aconteceu nada não, tá tranquilo, tal. Daqui a pouco eu encontrei outro rapaz. Betinho passou aí te procurando, irmão. Aí eu parei e falei assim: ele quer mudança. Irmãos, automaticamente eu fui atrás do Betinho, achei. E aí ele pra mim ficou me olhando e falou assim: coração, aquela proposta está de pé? Eu falei: está de pé agora. Peguei o telefone e liguei para o pastor, amigo meu: pastor, estou com um cidadão assim. Pessoa, ele quer ir? Eu falei: pastor, quer. Ele ainda ficou meio assim: mas agora? Eu falei: agora. Irmãos, fui em casa, peguei bermuda minha, camisa, tinha aquela touca, às vezes que eu vou no monte, eu levo e tal, e catei, minha tia me deu umas coisas, fui atrás dele, peguei umas coisas, botando tudo arrumadinho nas bolsas, botei o Betinho, irmãos, dentro do carro, fomos para o centro de recuperação. No caminho, irmãos, na Avenida Brasil, ele olhava olhando na janela, as lágrimas escorrendo. Deixei o Betinho no centro de recuperação, ficou lá aproximadamente uns 2 a 3 anos. Hoje, se vocês verem o Betinho, irmãos, que coisa maravilhosa que Deus fez, irmãos. Que coisa tremenda, irmãos. Se os irmãos aqui que estão comigo conhecem, eu passo lá. Se os irmãos veem o quarto onde ele morava, irmãos, o piso porcelanato, armário, irmãos, coisa linda. Os vizinhos não entendem nada, só olha e glorifica a Deus. Eu passo lá com o pão, dou um Betinho, entra, a gente ora, se abraça. Irmão, estou aqui lendo Bíblia, coisa tremenda Deus faz.
mas eu quero dizer que Deus ainda faz milagre, irmãos. Ele é o mesmo ontem, hoje, será eternamente. Não duvide do poder de Deus. Deus é um Deus que nos surpreende, e eu ministro sobre a tua vida, aleluia, a provisão, a presença de Deus, o milagre de Deus sobre a tua vida e tua casa. Alabaracandarábia. Glória a Deus, glória a Deus. Santo, santo, santo é o Deus. Esse é o Deus que nós servimos, irmãos. É um Deus que tem poder absoluto, irmãos. Aleluia! É um Deus que tem poder absoluto. Louvado seja o nome do Senhor. Que nesta manhã você possa, glória a Deus, glorificar e exaltar o nome do Senhor por esta palavra. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes o inimigo quer tentar, irmãos, abalar a nossa fé. É verdade, tenta abalar a nossa fé. Se levanta pessoas contra a nossa vida, as coisas não acontecem. Quando eu falo assim, é que não vai acontecer, mas é no momento de Deus. É no momento de Deus que o milagre vai acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Abraão e Sara, eles estavam ficando até mesmo desanimados, irmãos, porque não chegou o milagre do tanto esperado, que era o filho. E às vezes acontece conosco. Às vezes nós estamos desanimados para cantar no coral, sentar junto com os adolescentes, vir para a Santa Ceia. Não, hoje eu não vou não, mas não. Nós temos que tirar a força da fraqueza e caminhar na presença de Deus. Eu escutei uma vez um irmão falando que chamou a esposa para a igreja. Irmãos, ele estava zero, sem um tostão. E a esposa estava sem usar os produtos de cabelo, né? Shampoo, desodorante, estava faltando um montão de coisa para a esposa. Irmãos, a esposa muito vaidosa, queria passar um produto no cabelo, que não sei o que e tal. Aí chamou a esposa para a igreja. Não vou. E ele foi. Ele foi para a igreja. E chegando lá, ele já foi pensando que iam dar oportunidade para ele não queria nada de oportunidade, estava angustiado, mas ele foi, porque ele tinha compromisso. E chegando na igreja, irmãos, era uma festividade. Os irmãos conheciam aquele irmão. O pregador não foi. Isso que o pregador não foi, chamaram ele para pregar a palavra, irmãos. Imagina, irmãos, a situação daquele irmão. E ele falando ali que começou, pegou a palavra, irmãos. Deus deu uma força para ele, que ele começou, irmãos, a proclamar a palavra de Deus, Eu sei que no final, irmãos, a pessoa que não foi pregar, acho que era uma mulher, ela não foi. E tinha uma lembrança que depois do pregador trazer a palavra, a igreja presentia, né? Abençoa. Quando o irmão pegou, irmãos, aquele kit, quando abriu, tinha shampoo, tinha desodorante, tinha as coisas todas que a esposa precisava. Pode entender isso, irmão? É Deus, irmãos. Aí, chegou em casa, deu, aí a mulher se alegrou, irmãos. Aí, coisa tremenda. Ou seja, Deus, irmãos, Ele é um Deus de surpresa. Se creres, verás a glória de Deus, irmãos. Assim diz a palavra. Que nesta manhã você possa se alegrar na presença de Deus. Que da mesma forma que aqueles 2 anjos, aqueles 3 anjos, se apresentou perante Abraão no maior calor do dia, no momento
Ele entendeu que dois eram os anjos do Senhor, depois o próprio Deus, irmãos, em forma humana, se apresentando a ele. Onde está Sara, tua mulher? Está na tenda. Imagina o que Sara estava fazendo na tenda. Eu estou chorando. Eu acho que não estava chorando não, irmãos, porque quando ela ouviu aquela mensagem do lado de fora, ela riu, ela duvidou. De repente estava ali excomungando, falando tanta coisa. A gente não sabe. Quem sabe é Deus. Às vezes nós se encontramos dessa forma. Aí Deus manda surpresa, Deus manda um refrigério. Sabe para quê? Para que nós venhamos entender que Deus, Ele é Deus, irmãos. Ele é Deus na luta, Ele é Deus na prova, Ele é Deus no verão, no deserto, na primavera. Ele é todo dia. É tempo de nós somente glorificar a Deus, glorificar o nome do Senhor. Aleluia! Glorificar o nome do Senhor, porque Ele vela com a sua palavra para se cumprir. Louvado seja o nome do nosso Senhor, que nesta manhã nós possamos assim se alegrar com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei para os irmãos que eu estaria testemunhando do milagre que Deus fez na minha vida. Esse acontecimento, irmãos, ocorreu no dia 28 de março de 2009. Como os irmãos sabem, eu sou morador ali da Ilha do Governador, e desde pequeno a gente sempre fomos para a praia e praticando a caça submarina, mergulhando, com arpão de pesca para pegar o peixe. E certa feita eu fui atingido, irmãos, com um tiro de arpão na cabeça. De repente os irmãos não se lembram, de repente viram e não se lembram. Passou nas manchetes de jornais, passou na Globo, SBT, Record, até na TV americana, a Discovery. Eu tenho comigo aqui o material depois, se os irmãos quiserem ver, porque nos dias atuais nós ouvimos muitos testemunhos, não é verdade? E a gente às vezes se encontramos como Tomé, temos que ver para crer, não é verdade, irmãos? Tem tanta gente que fala tantas coisas por aí você para, será que é verdade? E por onde eu passo, dando meu testemunho, sempre eu levo comigo. Se depois você botar no Google, botar Emerson Arpão, vai passar toda a matéria ali, hora da operação, enfim. E nesse dia 28 de março de 2009, era um sábado, eu fui praticar a caça submarina com um amigo meu. E nesse dia a água da Baía da Guanabara estava muito suja. E eu mergulhando, não me lembro a profundidade, estava com cinto, com aquela roupa de borracha de neoprene. E eu uso o cinto para que aquele cinto me leve até o fundo. Cada pedra, tinha 8 pedras, cada pedra tem 1 quilo, ou seja, um total de 8 quilos para mim chegar no fundo. Sem aquele cinto, eu não consigo chegar no fundo. E eu me lembro que eu estava ali praticando a caça submarina, eu senti um impacto muito grande na minha têmpora esquerda. E deu para mim entender que eu fui atingido com um tiro de um arpão na cabeça. Ou seja, o rapaz que estava comigo, ele viu um vulto passando no fundo e ele me deu um tiro. Ou seja, acidentalmente. E eu chegando na superfície, irmãos, ainda consegui chegar à superfície. E dá para entender. Tem até um som, irmãos, se der da irmã. Ali eles estavam encaminhando para o hospital, eu estava dentro da ambulância do corpo de bombeiro. Ali sangrou meu ouvido, meu nariz. E eu fui atingido, irmãos, com aquele tiro de arpão na cabeça, numa profundidade. E graças a Deus deu tempo de eu chegar à superfície. E fiquei segurado, debrucei umas pedras, esperando recurso para a minha vida. E ali minha cabeça, irmãos, sabe, automaticamente começou a inchar, que era um ferro alojado dentro da cabeça. Os médicos alegaram que foram 25 centímetros que ficou alojado na minha cabeça.
aquele tiro com aquele arpão, aquele ferro, aqui é até um pouco fundo, ele rompeu minha caixa craniana, passando por 3 músculos do meu globo ocular, quase ultrapassando para o outro lado, e parando 1 milímetro para não atingir a artéria carótida, que bombeia o sangue para o cérebro. Eu creio que entre a ponta do arpão e a artéria carótida, Jesus colocou a mão, fazendo um milagre sobre a minha vida. Porque se atingisse aquela artéria, eu nem do fundo eu conseguiria sair, irmãos. Aí foi o hospital que eu fiquei internado, fiquei 11 dias internado naquele hospital, e me tiraram ali de dentro da água, e me levaram para o Hospital Municipal Paulino Werneck, na Ilha do Governador, a qual não tem nem pediatria, quanto mais neurocirurgião que eu precisava. E me levaram para aquele hospital, eu fiquei ali muito tempo esperando o recurso. E no dia que eu fui acidentado, toda a aparelhagem, irmãos, que eu precisava de ressonância magnética tridimensional estava sendo inaugurada nesse hospital lá da Pereira Nunes. Louvado seja o nome do Senhor. E me levaram para aquele hospital, irmãos, dentro da ambulância do corpo de bombeiro. Vai passar aí a hora da operação, eles tirando aquele ferro da minha cabeça, perdi massa cefálica, rompeu, olha, está passando. Louvado seja o nome do Senhor. Isso tudo é para a glória de Deus, irmãos. Rompeu 2 músculos do meu globo ocular. Veio uma notícia para a minha família que eu poderia apresentar uma cegueira irreversível. Atingiu meu maxilar, também minha boca não abria. Eu escutei os médicos falando se não houvesse um resultado, eles iam abrir de novo para mexer no meu maxilar. Mas para a glória de Deus, tudo se normalizou, porque o que Deus faz, Ele faz com perfeição. E ali, irmãos, quando me levaram para aquele hospital Adão Pereira Nunes, eu fiquei numa maca sentado perto do estacionamento. Meu irmão me acompanhou e houve uma grande dificuldade de eles cortarem aquele ferro do lado de fora para mim entrar naquele tubo de tomografia computadorizada. E eu me lembro que um dos médicos falaram que tinha um alicate de pressão para cortar aqueles ferros. E um dos médicos falou assim: olha, nós não podemos usar esse alicate, porque qualquer trepidação pode levar esse paciente a óbito. E eu me lembro que eles arrumaram, feito uma pinça hidráulica, eles colocaram por cima, chegou rente aqui a minha têmpora, começou a rodar, parecia até aquele abridor de rosca de cano de água. Começou a rodar e eliminou, irmãos, aquele pedaço de ferro. Automaticamente me anestesiaram e fui para o centro cirúrgico. E nesse dia o meu irmão que está aqui, que me acompanhou dentro da ambulância, ele ficou do lado de fora, orando a Deus, esperando a minha família chegar. E me levaram para o centro cirúrgico, a qual foi 5 horas de operação. E depois, quando ele esteve comigo, ele falou para mim: Emerson, irmão, eu estava lá fora chorando, esperando a família. E ele falou que se apresentou uma irmã para ele. A irmã veio com autoridade para ele e profetizou para ele, falando: meu servo, não te preocupes com aquele, porque eu, Senhor, estou no controle. E te digo mais, que ele não vai morrer e meu nome será glorificado na vida dele. Eu creio que naquele momento meu irmão se acalmou mais. Depois aquela mulher se apresentou, falou que era moradora daquela redondeza, escutou uma voz para orar pela minha vida aí naquele hospital. E saindo ali, irmãos, 5 horas de operação, e eu me lembro que me tiraram do centro cirúrgico, já me levaram para a enfermaria. Aí passou a médica, eu falei: minha senhora, que horas que vocês vão tirar esse ferro da minha cabeça? Já não enxergava mais do olho esquerdo.
E ela falou assim para mim: jovem, já tiramos da operação, já tiramos esse ferro da cabeça, a operação foi um sucesso. E eu fiquei ali na observação. Depois me levaram para um quarto, irmãos. Depois me levaram para um quarto. E ali eu fiquei esperando a família chegar. E as pessoas passavam na porta, olhavam, porque foi noticiário no hospital todo, nas manchetes de jornais. As pessoas passavam. Na época era a gestão do Sérgio Cabral, secretário de saúde, estavam lá presentes. E eu me lembro que eles passavam na porta do meu leito e estendia a mão e falava assim: ali é um milagre, tu é um milagre, rapaz. E eu falava: o nome do Senhor seja glorificado em todo o tempo. E ali, irmãos, quando eu pude transitar naquele hospital, eu comecei a falar do poder de Deus, de Jesus. E eu me lembro que eu entrei em um quarto, em um leito, havia um jovem deitado, a situação dele, só o poder de Deus, irmãos. Já estava desenganado pelos médicos. E eu cheguei, e ele ficou me observando, e eu falei assim para ele: você me conhece? Aí ele falou assim: não, cara, eu não te conheço. Eu falei: meu nome é Emerson, eu vim parar nesse hospital porque eu tomei um tiro na cabeça. Aí ele: cara, eu te vi na televisão, cara. E aí eu comecei a falar do milagre de Deus, orei por ele. Eu falei: tu vai sair daqui, procura uma igreja evangélica, Jesus vai te dar vida. E comecei a proclamar vida sobre a vida daquele rapaz. E eu me lembro que eu estava deitado certa feita na maca, sozinho, irmãos, dentro de um quarto. A reportagem, eles indo no hospital, querendo fazer entrevista. E eu me lembro que se apresentou dois médicos. Irmãos, no meu leito. E um olhou para o outro e falou assim para mim, você quer esse ferro? Aí eu olhei para ele e falei assim: eu não quero, isso não tem mais serventia para mim. Aí um olhou para o outro e saiu. Logo no instante, entrou no meu leito mais dois médicos, que eles eram até gêmeos, que me operaram. Esses sim eu conhecia. E chegou assim para mim e falou assim: você está com aquele ferro que tiraram da cabeça de você, da tua cabeça? Eu falei assim: não, inclusive veio dois médicos aqui me oferecer. Aí eles ficaram me olhando: mas que médico é esse? Aí eu falei assim: eles estavam com a roupa igual de vocês, vieram aqui me apresentar e eu falei que não tinha serventia para mim, eles sumiram. Irmãos, começaram a procurar no hospital todo, embaixo do colchão, embaixo do meu travesseiro, aleluia, procurando aquele pedaço de ferro, e não acharam de forma nenhuma dentro do hospital. Aí depois eu me lembrei, como os anjos do Senhor se apresentou a Abraão no maior calor do dia. Louvado seja o nome do Senhor. Eu creio, irmãos, que foi os dois anjos do Senhor se apresentando no meu leito naquela tarde. Eu quero dizer para você, irmãos, aleluia, o milagre de Deus ainda há de chegar sobre a tua vida. O tempo de cantar há de chegar sobre a tua vida. Mantenha-se firme, tenha fé em Deus, crê no Senhor Jesus Cristo, e o nome do Senhor será glorificado sobre a tua vida. E ali passei 11 dias naquele hospital, e em todo o tempo o nome do Senhor foi glorificado. Até tem aqui comigo, até a TV americana Discovery me procuraram, foram lá onde eu moro, querendo fazer uma entrevista comigo no local que eu sofri um acidente. Ainda fui naquele local, mergulhei novamente, eles botaram a câmera filmando no fundo eu passando, me abençoaram até financeiramente, mas em todo o tempo eu sempre coloquei Jesus como prioridade. E eu quero te dizer nesta manhã que o milagre, quando chegar sobre a tua vida, somente glorifica a Deus e bota Jesus como prioridade.
Eu creio que depois que chegou o milagre sobre a vida de Abraão e sobre a vida de Sara, eu creio, irmãos, que eles deixaram a murmuração, o questionamento de lado e começaram somente a glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque nós entendemos que somos seres humanos, somos falhos, irmãos, pecadores, questionamos sim. Quem não questiona na hora difícil? Quando você está vindo para a igreja, muitas irmãs têm vindo para a igreja, mas o esposo está indo beber, ou o esposo está vindo para a igreja, a esposa está indo fazer coisas ilícitas, coisas erradas. É dessa forma, mas o milagre há de chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor, ao tempo determinado. Tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Veio ali a notícia que eu poderia apresentar aquela cegueira. Usa esse óculos, é mais para leitura, que a idade vai chegando, não é verdade, irmãos? Temos que usar, não tem para onde correr. Temos que é até privilegiado, já idoso e não usa, glória a Deus por isso. Mas às vezes a gente quer ler a palavra, tem Bíblia que a leitura é bem pequena, não é verdade? Mais um descanso. E ali me trouxeram, quando eu tive alta, saí daquele hospital, saí até escondido, irmãos, porque estava lá a TV Globo, Record, SBT, tudo querendo gravar a entrevista. E o que, assim, no momento me entristeceu, e de outras formas sempre o nome do Senhor foi glorificado, que a TV Globo, eles colocaram uma manchete falando assim: milagre não, só o hospital público funcionando bem. Nós entendemos que eles queriam roubar a glória de Deus, mas Deus não dá sua glória a ninguém, irmãos. O nome do Senhor foi glorificado e tem sido glorificado até os dias de hoje. Só o hospital público funcionando bem. Quando eu presenciei, irmãos, lá, pessoas não tendo recurso, para a glória de Deus eu tive recurso, porque até mesmo o nome Jesus é na nossa vida, e a imprensa também estava em cima. Tu vê aí hospitais, irmãos, nem pediatria tem, quanto mais neurocirurgião, porque um acidente, quando é daqui para baixo, é uma coisa, irmãos. Quando envolve crânio, cabeça, a situação se complica, porque isso tudo aqui que comanda o corpo todo, irmãos. Aí rompeu minha caixa craniana, furou 2 músculos no meu globo ocular, passou em 1 milímetro, irmãos. Coisa mínima para não atingir a artéria carótida. Jesus colocou a mão fazendo um milagre sobre a minha vida. Perdi massa cefálica, quase que ultrapasso. E às vezes eu ando lá onde eu moro na ilha, muitos falam: como é que você está bem? Como que você está, irmão? Estou bem, irmão. Entendeu? Faço minhas atividades de trabalho. Surgiu uma situação para até mesmo quererem me aposentar como invalidez. Eu falei: não quero isso não, meu irmão, não quero isso não, entendeu? Estou apto para o trabalho, Deus fez um milagre na minha vida, estou aqui, ó. Aí vou lá, eu quero me aposentar, vou lá para o INSS, sinto isso, que não vou mentir, irmãos. Sempre Jesus como prioridade, e o nome dele até hoje tem sido glorificado. Amém, irmãos? Que nesta manhã você possa ser edificado por esta palavra. O Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele tem sido na tua vida, irmãos. Só no passado que Jesus fez um milagre não. Só em nós abrirmos os olhos hoje, irmãos, de manhã já é um milagre. Quantos não tiveram esse privilégio de abrir os olhos, respirar? Muitos estão aí, respirando através de aparelho, e você está aqui, nesse domingo tão abençoado, exaltando e glorificando o nome do Senhor.
Que nesta manhã essa palavra possa edificar a tua vida, que essa palavra possa revigorar a tua fé, que você possa viver a palavra e acreditar, crer que Jesus, Ele é poderoso, aleluia, para fazer o sobrenatural sobre as nossas vidas. Amém, irmãos? Vamos estar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida, e Sara terá um filho. Eu creio que está terminando hoje na escola bíblica, escola dominical de férias, não é isso, pastor? Janeiro, amém. Amém, vai até março, que coisa tremenda. Amém? Que os irmãos possam ler a palavra, viver a palavra, pregar a palavra, em tempo e fora de tempo. Às vezes você passa ali, ó, Jesus te ama, vamos fazer uma visita. Um dia eu vou. Continua, irmãos. Jesus é o martelo que esmiuça a penha no coração. Meu irmão sempre falava para mim. Uma vez ele falou para mim: vamos embora, cara, eu vou à igreja, caramba, rapaz, aí, vou para a União da Ilha, escola de samba. E fui. Cheguei lá, irmãos, ó, chapei na bagunça. Depois me deu uma dor nessa perna aqui que eu tive que sentar. Eu sei que lá fora arrumei confusão. Aí depois eu pensei, falei: meu irmão me chamou para a igreja um dia. Era melhor eu ter ido para a igreja. Porque quando Deus ele tem uma obra na vida do ser humano, irmãos, Ele cria situações para a pessoa reconhecer que sem Deus não é nada. É como uma folha seca. A Bíblia diz que o homem sem Deus é como uma folha seca caída no chão, sem direção, sem rumo. Assim era eu, assim era você. Muitos tiveram aqui o privilégio, né, de nascer num berço de ouro, num lar evangélico, que a presença de Deus atuava. Mas não, meus irmãos, são 3, um é pastor, um é presbítero e outro é diácono. Olha isso, irmão. O meu irmão mais novo que é pastor, às vezes ele fala assim para mim: Emerson, foi Deus que nos criou. Minha mãe, ó, largou a gente pequenininho, foi embora para Belo Horizonte com outra pessoa. Hoje minha mãe, ela partiu com Jesus, irmãos, mas ela partiu numa situação muito difícil. Minha mãe pegou o vírus do HIV, e eu lembro que uma vez ela teve aqui no Rio, foi em 2009, falou assim para mim: mãe, quer uma coisa para falar para vocês, muito importante. E quando ela ia falar, pastor, alguém interrompeu aquela conversa. E se passou uns anos, uma irmã por parte de mãe falou que minha mãe estava internada em Belo Horizonte, muito ruim, e queria ver os filhos. Aí meu irmão estava indo para a igreja, que tinha uma festinha de criança lá no quintal, de família, e eu falei: Anderson, a mãe está mal em Belo Horizonte, vamos lá ver a mãe. Não, irmão, não vou ver não, tal. E eu tinha um dinheiro em casa. Ele: vou para a igreja, quando eu voltar a gente pensa. Eu vou pensar. Eu creio que ele foi para a igreja, o Espírito de Deus trabalhou, que ele chegou: vamos, tá de pé? Eu falei: vamos. Comemos umas coisas, meu primo levou a gente para a rodoviária, Novo Rio, compramos a última passagem, meia-noite, chegamos lá clareando o dia em Belo Horizonte. Fomos ver minha mãe na clínica. Chegando lá, os rins já tinham paralisado, devido aos coquetéis que estava com AIDS. O camarada que vivia com ela andava em prostíbulo e contaminou minha mãe. E ela falou assim para mim: meu irmão, eu tenho uma coisa para falar para vocês, meu filho. A mãe foi contaminada com o vírus do HIV. Eu abaixei a cabeça, engoli aquela saliva que desceu como... E eu falei assim: mãe, Deus é um Deus de milagre. Ele é poderoso para curar a senhora.
mas Deus estava preparando ela, irmãos. E aí minha mãe partiu, irmãos. Congregava ao Senhor Jesus na Igreja Batista Getsemane, e eu tive com um irmão meu também que mora em Belo Horizonte, pastor. Quando foi meu irmão, ela se reconciliou com Deus. O pastor também foi lá, ela se reconciliou. E eu tive um sonho, pastor, com minha mãe. Não fui criado com ela não, irmãos. Mas eu nunca deixei de amar minha mãe, irmãos. Porque eu sei que através daquela separação havia as mãos de Satanás. Quando nós temos o conhecimento da palavra e vivemos a palavra, nós sabemos que quando vem coisas para nos entristecer concernente à família, nós automaticamente percebemos através da palavra o que está por trás disso. E ela pegou na minha mão, na mão do meu irmão, e falou que estava muito ruim. E eu retornei somente para fazer o sepultamento da minha mãe. E eu tive um sonho com ela que ela se apresentava para mim. Eu não sei nem se eu falei para o Anderson, mas tão bonita quando veio com vestido. Mas irmãos, coisa linda, sabe? Coisa linda. Ela se apresentando para mim. E logo passou nem um mês, o camarada que vivia com ela também, foi embora. Enfim, isso é para edificar a tua fé, amém, irmãos? Nós somos servos de Deus, nós acreditamos no milagre de Deus. E eu posso dizer que eu sou um milagre na presença de Deus, você é um milagre. Tem coisas, Giovanni, outros irmãos. Meu irmão mais velho, pastor, tomou um tiro também. Taxista aqui perto da Vila Kennedy, tomou um tiro na barriga. Vagabundo, ele passou pro carro, deram um montão de tiro no carro dele. Pegou na porta do motorista, subiu, passou pelo fígado, passou pelo baço. Ele sentiu aquela queimação, foi parar no hospital em Campo Grande. Tem um projétil até aqui, até hoje parado. Ele falou que chegou no hospital, o médico falou assim: meu irmão, tu viveu de novo. Esse Deus que tu serve aí, não sei se eu falo o nome dos bichos lá, meu irmão falou assim: eu sirvo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Foi Ele que me livrou. Ou seja, irmãos, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Alabaracandarábia. Deus é tremendo. É dentro do ônibus, é no trabalho, é na comunidade, é dentro de casa. Jesus está 24 horas pelejando por nossas vidas. O Senhor, Ele dá ordem aos seus anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos livrar de todo mal. Ainda que venhamos ser aforjados, ainda que venhamos ser, aleluia, caluniados, o Senhor peleja pelas nossas vidas. E nesta manhã não abra mão deste Deus. Crê somente no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Deus tem milagre para a tua vida. Deus tem portas abertas para a tua vida. Que nesta manhã, como ministro da palavra de Deus, eu ministro bênção, milagre, o sobrenatural de Deus sobre a tua vida e sobre a tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Que nessa manhã o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Glória a Deus. Tem alguém conosco aqui que é pela primeira vez que vem aqui? Esse jovem que está sentado, como é seu nome, jovem? Gabriel, já é crente, já, servo de Deus, Gabriel? Já, graças a Deus. Deus tem vitória para a tua vida, tá, Gabriel? Deus tem bênção para a tua vida. Persevere, amém? Permaneça firme no Senhor. Aqui é um povo que te ama, que te abraça e quer cada dia te ajudar, tá, meu irmão? Que Deus te abençoe, amém, irmãos? Que Deus te abençoe nessa manhã, tá? Oreis por mim, tá? A minha família. Deus é fiel, Deus é fiel. Glória a Jesus, irmãos.